relação às adaptações, né? Inicialmente, algumas transformações que vieram a nível tecnológico, sociedade, que impactaram a atividade cinematográfica. A primeira delas que eu queria que você falasse, a partir da sua experiência, do período em que você esteve, vamos dizer, na atividade projecionista, o impacto necessariamente do home video. Você falou que você iniciou em 82, então televisão, como é que era essa questão? Havia, vamos dizer, talvez uma situação de uma perda de público em relação do advento, a popularização da televisão, houve algum impacto da televisão em relação a esse público? Sim, sem dúvida, Luiz, sem dúvida. Isso aí foi não somente da televisão, né? A televisão veio aí com a programação de alta qualidade, tá certo? Na década de 70, 80, o cinema mandava muito, né? Chegou a década de 80, final, foi na década de 80, a televisão melhorou mais ainda, né? Com programações, com filmes bons que passavam nos cinemas. Depois veio, não somente a televisão, depois veio, no final da década de 80, nós tivemos o videocassete. Aí foi a barrocada total do cinema, né? Caiu muito o público e o público de cinema foi tudo para o videocassete, né? E com o videocassete surgiu a pirataria. Mal o filme entrava nos cinemas, já estava dentro de casa na pirataria. Queira ou não queira, o público olhou com muito amor esse surgimento de um videocassete, que na época abriram-se muitas locadoras, né, que queira ou não queira, nos atingiu de cheio. Aí veio a década de 90, que entrou o videocassete. No 95, se eu não me engano, 92 veio Parque do Dinossauro, o primeiro do Steven Spielberg, foi que deu uma alavancada no cinema novamente. Depois disso, 92, 93, já foi o Parque do Dinossauro. Aí veio novamente uma fase negra do cinema, que depois disso veio o Titanic, 97, que o público novamente voltou ao cinema. Voltou com gosto de gás. Aí, como o cinema viu que estava perdendo muito público, né, para pirataria, para o videocassete, inclusive até comentando com ele, meu ex-patrão, que o cinema tinha que passar por uma reinvenção, né? Tinha que passar por uma nova estrutura para voltar o público para o cinema novamente. E está aí como vocês viram. Hoje está tudo digitalizado. Está certo que a pirataria está solta do mesmo jeito. Eu acho que está até mais, porque hoje o cinema está passando um filme, um lançamentão, aí daqui um mês, não chega nem um mês, daqui uma semana, 2 semanas, o filme já está aí na pirataria. Não com boa qualidade, mas o público sem cultura prefere pegar um filme pirata do que vir ao cinema, né? Mas o público hoje, nós estamos em 2017, melhorou bastante, muito, mas muito consideravelmente. Acho que na faixa de 80%, o público voltou para o cinema novamente. Com o advento agora, necessariamente, do Netflix e outras plataformas em que é possível essa distribuição do filme online, o que você, como também outros profissionais que você tem contato, que trabalham na área de projeção cinematográfica, o que vocês têm de expectativa em relação a esse momento? Olha, Luiz, eu sempre comento, quando a gente passa por crises, a gente sempre tem que estar se renovando,
A gente não pode parar por causa de crise. Nós estamos hoje vivendo uma crise que, para mim, não é uma crise econômica, é crise política. Mas, do momento que existe a crise política, ela chega até a economia, né? Quer dizer, a pessoa deixa de gastar, a pessoa, quando vem aquela palavra crise, a primeira coisa que ele faz é deixar de vir ao cinema, ele abre mão de muitas coisas. Primeira coisa que eles abrem, cinema. Porque hoje, praticamente todo mundo tem um cinema dentro da sua casa. Hoje ele tem um DVD, hoje ele tem um Blu-ray, que é uma imagem de cinema, né? Hoje ele vai na locadora, ou ele tem um Netflix, como você citou aí, né? Ele tem uma televisão hoje de 40, 50 polegadas, que é um verdadeiro cinema. Senta num sofá, pega sua pipoquinha com mais 3, 4 amigos, ou a namoradinha e tal, fica lá assistindo filme que praticamente vão gastar aí, né, 10, 20 reais. Um exemplo. Mas sempre eu comento, não é igual cinema, né, Luiz? Cinema é cinema. Cinema você prepara o espírito para você vir ao cinema, né? Você marca com a namorada, você toma um banho, você prepara o espírito, passa na casa da namorada, vê um cinema. Depois do cinema, não só fica no cinema, você vai para a praça de alimentação de um shopping, que hoje 100% dos cinemas são tudo shopping. Além de vir ao cinema, depois passa na praça de alimentação e completa, né? Mas hoje a digitalização chegou para o cinema para melhorar em tudo, imagem, som, né, em conforto, ar-condicionado, que, como eu te comentei, que há 30 anos atrás praticamente não existia ar-condicionado no cinema, né? Era só uma ventilação que eles colocavam lá. E a gente sempre tem que estar melhorando, né? Para não perdermos o público. E, assim, você lembra do momento em que você teve que deixar aí uma sala de cinema de rua para o momento que você teve que ir para o shopping, assim? Como é que Sim, Luiz, foi... Porque na época, na década de 80, ninguém ouvia falar em shopping em Anápolis praticamente, né? E uma coisa que você me fez lembrar aí, que eu li há pouco tempo atrás no jornal, de que o trabalhador das classes C, D e E não vê o cinema porque eles acham que cinema de shopping é só para gente rica, e não é. Não é. Hoje o público da periferia, de bairros, acha que só quem vem para cinema é rico. Não é. Só porque saiu dos cinemas de rua, né, acabaram e vieram para o shopping. Eles acham que excluíram essas classes trabalhadoras, né? E não é isso. Cinema é para todos, né? Cinema é cultura. E necessariamente você lembra de algum momento que você teve que... Como é que foi, por exemplo, o fechamento do último cinema de rua que você trabalhou? Como é que foi esse momento para você? Luiz, foi dolorido, né? Tá certo que na época que o último cinema fechou, que foi o Cine Rocks, acho que fechou em 94, se eu não me engano. 93, 94. Que eu já estava aqui. Não, o Cine Rocks fechou foi em acho que foi em 95, o Cine Rocks fechou. Eu já trabalhava aqui, né, na rede Lumiere, que é um grupo lá de Goiânia, que era o mesmo dono daqui dos cinemas, que hoje eu sou proprietário. Até hoje a gente sente falta, né? A gente que é daquela década de 80, que viveu o cinema, que viveu a época áurea do cinema, de multidões nas portas dos cinemas, né? Hoje você praticamente não vê isso, a gente sente saudade. E muito. Foi muito, inclusive até hoje, matérias de jornais, matérias de revistas, mas cobrando... memória, assim, Você fechou e ali não haveria mais possibilidade. Triste, né? O coração entristeceu muito, né? O filme Cinema Paradiso mostra isso aí, ó. O fechamento da sala do cinema no interior. Na década de 50, 60, 70, todas as cidadezinhas com 10, 5 mil,
12 mil habitantes, assim diante, tinha uma sala de cinema. Hoje, você não vê mais isso. Hoje, 70% do interior do Brasil não tem cinema. Não tem cinema. Em relação à programação, a gente, tendo dados de algumas pesquisas, a gente percebe que entre as salas de cinema em Anápolis, chegou um determinado momento em que houve uma especialização nas programações. Como, por exemplo, o Cine Santa Maria, que parece que eles exibiam... Filme Kung Fu, Bang Bang. Isso. E como é da minha época. Como é que foi essa especialização, principalmente ali na década de 80? Quantas salas tinham? Como é que elas se orientavam? Eu cheguei aqui em 75, tinha o Santa Maria, Cine Rock, Santana e Veracruz. Tá? 75, 76, 77, o Santa Maria fechou. Ficou Rox, Santana e Veracruz. O primeiro cinema que eu gerenciei foi Veracruz. Aí veio a fase, como eu já te falei há 5 minutos atrás na gravação, de que veio a época do videocassete. Né? E veio o surgimento também do shopping com cinemas, sala de cinema. E nisso eu acho que o finado Dr. Ivan Rouri acho que já sabia que ele viajava muito para os Estados Unidos e sabia que a tendência dos cinemas de rua iam acabar. Aí ele foi fechando, porque os prédios eram tudo do Dr. Ivan Roriz, né, da família Roriz. E ele já sabia que a tendência dos cinemas era para shopping. Ele foi largando, foi fechando, fechou Santa Maria, em seguida fechou o Veracruz, logo em seguida fechou Santana e ficou somente o Cine Rocks, que fechou, o último fechou na década de 90, né, que foi em 94, 95. E essa questão de entender como é que o público... na Santa Maria é o mais adolescente? Não era por gênero de filmes. O seu público do Santa Maria tinha um público que era o público de Kung Fu, Bang Bang, né, Viking, naquela época tinha esse filme de Viking, né? O Cine Rocks era mais tipo Amadeus, filmes musicais. Cine Veracruz era mais Trapalhões, era filme de comédia, filme mais de maior público, de maior... mais pro lado do cinema nacional, que antigamente o cinema nacional era muito aceito, né? Tá certo que tinha muito pornô chanchada, mas era aceito, né, Luiz?